paz do Senhor Jesus, os inscritos e não inscritos nesse canal. Nós vemos na lição anterior a origem da igreja. Hoje nós vamos, um resumo geral, a segunda lição, imagens bíblicas da igreja. O texto áureo diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9. O primeiro tópico diz: imagens que descrevem um relacionamento, a noiva de Cristo. Segundo tópico, a esposa de Cristo. Terceiro tópico, subtópico, rebanho de Deus. Segundo tópico diz: imagens que descrevem a função. Primeira, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. E o terceiro tópico, imagens que descrevem a habitação, santuário de Deus. O subtópico. O segundo subtópico, casa de Deus. E depois nós vemos a conclusão. Nós estamos estudando nessa segunda lição imagens bíblicas da igreja. E por isso os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Quando Deus ocultou por muito tempo esse segredo, esse mistério que estava lá em Efésios capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 9. E agora veio ser revelado. Quando Jesus dissera ali em Cesareia, em Filipe, quando dissera para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em Isaías capítulo 55 e o versículo 5 diz: 55 do profeta Isaías, livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O homem, ele jamais ele tem a mente divina para ele saber e compreender o que é a igreja. Embora tem muitas pessoas que vão para a igreja, mas ainda não sabem o que é a igreja. Em João capítulo 3 e o versículo 7, narra a história de Jesus e Nicodemos. Quando o Senhor Jesus teve um diálogo ali com Nicodemos, ele usou algo terreno, as coisas terrenas, uma das coisas terrenas, para chegar nas coisas espirituais. Capítulo 3 e o versículo 7 em diante. Não te maravilhes, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de que ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o vosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar as celestiais? Glória a Deus. Jesus aqui usou coisas terrenas para que o homem, Nicodemos, nós percebêssemos as coisas espirituais. A igreja, ela é espiritual. O item 8 das Assembleia de Deus, então Jesus aqui, já vou falar no item 8, o que fala a nossa declaração de fé das Assembleia de Deus. Pois bem, Jesus usava uma imagem, figuras, coisas terrenas, para que o homem compreendesse as coisas celestiais. E como nós compreendemos a igreja?
assim como a igreja é espiritual, ela tem a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Assim como a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Se tem a cabeça, também nós temos os demais corpos. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O que nós vemos na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus? É muito importante o obreiro, você membro, obreiro ou não, ter este livro aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O que diz o item 8? A igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal, Assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamado do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios 12, 27, João 4, 23, 1 Timóteo 3, 15, aos Hebreus 12, 23 e Apocalipse 22 e 17. A igreja, se Cristo é a cabeça da igreja, obviamente que temos que o corpo, e o corpo há várias diversidades dentro da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo há diversidade diversas na igreja, assim como pessoas diferentes, sexo masculino e feminino, classes sociais diferentes, mas a igreja ela é uma só. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Às vezes alguém diz, para que eu ir na igreja se eu sou a igreja? Não, ninguém é a igreja sozinho. Nós somos o corpo unido. Nós somos a igreja do Senhor e Cristo é a cabeça. Lembrando também que a igreja, ela é, não confunda, organismo com organização. Organismo é a igreja. A igreja, o organismo é espiritual. E o que é organização? Qual a diferença, irmão Antônio, para organismo e organização? Organização é quando algo se organiza. Por exemplo, a igreja organiza os seus membros. Tem aquele fichário de cada membro ou congregado. Quando as pessoas têm a edificação da igreja, a organização é o corpo, o templo, a igreja, o físico da igreja, arrumar a igreja, cuidar bem da igreja, zelar da igreja. E organismo. O organismo é espiritual, porque a igreja é uma igreja viva, está sempre em movimento. Quando se fala assim, vamos orar, vamos jejuar, é um organismo vivo. A igreja está orando, a igreja está jejuando. Vamos evangelizar. É um organismo vivo e não uma organização. Entenderam o que é organização e organismo? Organização é uma coisa, organismo é espiritual, que somos nós. A igreja, glória a Deus. Pois bem, como nós vimos que no item 8 da declaração nossa, das Assembleias de Deus, que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo tem muitos membros. O pé, a mão, assim como o coração, o corpo, para servir a Cristo, tem que estar bem. Assim como o coração tem que estar bem para bombear o sangue. Assim também é o nosso estômago tem que estar bem para ter uma boa digestão nos alimentos. Assim também o pulmão, ele tem que estar bem para controlar a entrada e saída do oxigênio. A igreja sempre tem que estar bem. O corpo de Cristo tem que estar bem, tem que estar unido para vencermos essa batalha aqui na terra. Nós somos a imagem do corpo de Cristo. E Cristo, e a lição fala aqui, o que nós somos como o corpo de Cristo. Nós somos edificados. Nós somos edificados na rocha. A igreja, ela é coluna e firmeza aqui na terra. Uma casa que não é edificada com firmeza, com coluna, claro, obviamente ela vai cair. A igreja tem que estar edificada
em Cristo, senão ela cai, senão os membros caem, senão o corpo cai. Os membros têm que estar unidos para vencer a batalha do mal. Glória a Deus. Nós vemos ainda a imagem do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e Ele está vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Atos 9, 31. Estou falando referência. Efésios capítulo 4, o versículo 15. Jesus crescia em sabedoria e entendimento. A mesma coisa é a igreja. A igreja tem que estar em movimento, crescer em sabedoria, assim como Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em conhecimento. Nós somos coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A verdade, o que é verdade, irmão Antônio? É a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 6. Jeremias capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Para nós compreendermos as coisas de Deus, que nós somos edifícios e lavoura do Senhor. Bom, quando a igreja começou a nascer, foi quando Jesus revelou, como eu falei um momento antes, a Filipe em Cesareia. Ali a igreja em Cesareia, ali em Filipe. Quando ele dissera para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. E aqui, se eu não me falo a memória, em Oséias capítulo 13, versículo 6, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor Jesus. Aqui nós temos esse livro aqui, Sistemática 2, quando fala em uma das matérias da teologia, eclesiologia, que fala a doutrina da igreja. O que é eclesiologia? O que foi falado pelos senhores professores na lição anterior. Eu acredito que eles falou o que é eclesiologia. É uma das matérias da nossa teologia. É bom que você adquira este livro quando você vai fazer o curso teológico. E nós temos que ter conhecimento. A palavra de Deus diz: nós erramos por falta de conhecimento. E é bom a pessoa saber de algo. Por exemplo, nós temos a nossa língua portuguesa. E eu não vou falar aqui no inglês e no hebraico, senão vós outros não vai entender. Mas na teologia é bom a gente aprender um pouco o hebraico, e o aramaico e o grego. Por exemplo, Bereshit bara Elohim, que quer dizer, no princípio criou Deus. Bereshit quer dizer, no princípio, bara, criou. Elohim, Deus. No princípio, criou Deus. Theos nostran anthropo, quer dizer, Deus conhece o homem. Eu falei aqui no hebraico, na língua hebraica. Isso você que vai fazer curso teológico, certamente, se você for fazer um médio em teologia, você vai ter essa matéria chamada eclesiologia. Um pouco o seu professor teólogo vai falar para você o que algumas palavras hebraicas, gregas e o aramaico. Inclusive, Jesus, a língua, o linguajar de Jesus era o aramaico, mas por ele ser 100% homem, 100% Deus, sabedor de tudo e ter a sabedoria divina, claro, obviamente, ele sabia de todas, falar todas as línguas, tanto grego como hebraico como aramaico. Na dúvida, vocês procurem o professor de vocês, façam pergunta. Ele está apto para ensinar e lecionar a vós outros. Que Deus vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar, a capa aqui desta lição, nós vemos uma cruz e multidão. Vocês podem ver multidão se movimentando e chegando ao pé da cruz.
O que significa a cruz? Uma boa imagem do corpo de Cristo é a unificação do povo aqui. Assim formaram o quê? Uma cruz. A palavra cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, nós que somos salvos. Boa imagem aqui, como eu falei para vocês, da primeira lição. A origem da igreja, quando eu falei que tinha multidão, e essa multidão aqui está em movimento. A igreja é um organismo vivo, tem que estar sempre em movimento, evangelizando, orando a Deus, buscando a Deus, jejuando, consagrando a sua vida. E nessa segunda lição, nós vemos aqui uma outra, a imagem bíblica da igreja. Nós vemos aqui o quê? Ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor. Aqui está, simbolizando o corpo de Cristo. Jesus usou sempre elementos da natureza para que o homem entendesse as coisas espirituais. Aqui nós vemos, nesse desenho aqui, ovelhas simbolizando o corpo, a igreja de Cristo. Imagens bíblicas da igreja. Então, Jesus usou aquela pedagogia, falando com Nicodemos, para que ele entendesse as coisas espirituais. Como eu falei em João capítulo 3 e o versículo 7. Que o Senhor vos abençoe, tire as suas dúvidas com o professor de vocês. Agora, neste domingo, na segunda lição, que nós vamos estudar. E estarei lá também, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E o Senhor vos abençoe. Uma boa aula, se assim Deus nos permitir, agora domingo. Só se Deus nos permitir. A palavra do cristão tem que ser sempre essa. Se Deus nos permitir e não a gente garantir, estaremos lá, aqui, ali ou ali. Não, Senhor. É se Deus nos permitir, estaremos lá. Deus abençoe. Agradeço a todos, a atenção de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.